galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Paz Negada, vai dar uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria é incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Café com Resenha. Você que está acostumado a nos assistir e você que vai pela primeira vez, segunda, mas vai se acostumando porque nós sempre estaremos aqui, chegando até você, como sempre, com bate-papo, com a intenção de levar não só informação, mas conhecimento, sobretudo conscientização. O nome do programa já diz o que nós fazemos aqui. Uma resenha regada a um café e sempre com um convidado muito especial. Hoje eu tenho prazer de receber aqui mais uma vez, vocês já assistiram algumas vezes, mas eu tenho prazer de receber aqui mais uma vez o assessor especial Alex Castelar, pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade de Teresópolis. E eu digo que tenho prazer, primeiro, por ser um amigo e segundo, por ser uma das pessoas que eu sempre digo isso a ele e a todo mundo que me conhece, uma das mentes mais brilhantes que nós temos não é no estado nem no município, é nesse país, em gestão pública, em conhecimento e relacionamento. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Pastor, obrigado. Obrigado pelas palavras. Não sei se mereço tanto. Merece. É bom de a gente ter amigo por causa disso, né? Mas obrigado pelas palavras aí. Eu acho que, como sempre, aqui é uma grande resenha, uma boa resenha, um bom momento para a gente poder falar sobre o Brasil, sobre o estado do Rio de Janeiro, mas em especial sobre Teresópolis. É verdade. E aí, conversando com vocês também, em casa aí, onde você estiver assistindo agora, eu costumo dizer que esse programa ele pauta pela tentativa, o esforço de trazer fatos, verdades, conversas que levem realmente a algo produtivo. Quase todos os entrevistados que eu trago aqui, quase todos, eu os conheço e quando faço comentários aqui, faço com liberdade, isonomia, porque graças a Deus, como eu costumo dizer e brinquei uma vez com o prefeito, eu sou um pastor, não sou jornalista, gosto de café, gosto de uma resenha. E não tem intenção nenhuma em causar polêmica, nada disso. Mas é um bate-papo que vai prender você aí. Especialmente porque o nosso entrevistado de hoje, aqui do nosso bate-papo, que não é uma entrevista, é um bate-papo, Alex Castelar, tem uma vasta experiência na política, não é isso? Agora como assessor especial do governador, faltando pouquinho tempo aí para desincompatibilizar por conta das eleições municipais. E eu quero aproveitar um pouquinho a tua experiência aí de Estado agora. Vamos falar um pouquinho do Estado, que tem a ver com o nosso município, mas um pouquinho de Estado. Ao lado do governador, como é que você sente ele depois, né? Teve um primeiro mandato aí que foi menos tempo, agora esse que está sendo um pouquinho mais de tempo, esperamos em Deus que dê tudo certo nesse sentido. Mas como é que está sendo a experiência de um homem que não estava preparado, como alguns dizem,
para ser governador, entrou por uma questão, não é, jurídica, eleitoral, etc. Como é que você sente hoje o governador? Está com experiência? Como o senhor é pastor, eu vou usar aqui uma passagem bíblica, né? Ótimo. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. É isso aí. E nesse aspecto, eu acho que o governador Cláudio Castro foi uma grande surpresa para a política do Estado do Rio de Janeiro e para a política do Brasil. Porque realmente, como o senhor falou, primeiro uma eleição inusitada, né, do ex-governador Witzel, Sim. Depois o impeachment do ex-governador e o Cláudio Castro, um jovem político, primeiro mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro, assume o governo do Estado, governo esse que vem de uma crise gigantesca, de muitos governadores que perderam seu mandato, de funcionário público sem salário, de um caos, né, estabelecido na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e não era fácil para ele, obviamente, né, pacificar a política, coordenar esse desafio gigantesco que é o Estado do Rio de Janeiro, com a complexidade que tem, e ao mesmo tempo ser candidato, num período tão curto de tempo, já candidato à reeleição, com 3% de intenção de votos para o governo do Estado, um total desconhecido. Eu lembro que a gente andava na rua, e depois virou até marketing na campanha dele. A gente perguntava o nome do governador do Estado, as pessoas falavam que era o Caio Castro. É o Caio Castro. Que acho que é um ator. É o ator, um grande ator. É o Caio Castro. Porque as pessoas não sabiam sequer o nome do governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele, entre estabelecer a política do Rio de Janeiro, depois de uma crise de um governador impeachmentado, conseguir fazer uma relação de governabilidade com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, estabelecer um pacto de retomada com todos os prefeitos, coordenar junto ao governo federal a renegociação da dívida do Estado, colocar o salário do servidor em dia, entregar um aparato de segurança pública que há muito tempo não se via. Só ter noção, o salário do policial no Estado do Rio de Janeiro era o penúltimo entre os 27 estados. Hoje é o segundo. Não estou dizendo com isso aqui, não estou dizendo com isso aqui que o policial está ganhando o melhor salário do planeta, não é nada disso. Claro que a gente sabe que policial, professor, né, precisam e devem, né, ter salários muito melhores. Mas, comparação ao que era e o que está hoje, avançou consideravelmente. Pegar um programa como o Segurança Presente, que servia basicamente à Zona Sul do Rio de Janeiro e ao centro do Rio de Janeiro, hoje está em mais de 40 cidades, estabeleceu uma nova logística de obras nesse estado, que há muito tempo não vinha investimentos. Então, isso tudo possibilitou. Dos 92 municípios, nós tivemos apoio de 88 prefeitos. Se não me engano, 88 e 89. Essa era uma pergunta que eu já estava pronto para fazer. Então, isso estabeleceu um novo pacto político, uma nova reorganização social no Estado do Rio de Janeiro e fez com que esse governador, que saiu com 3% de intenção de votos, disputando a eleição com Marcelo Freixo, que era líder durante 2 anos nas pesquisas, que passava dos seus 35%, fez com que este governador ganhasse a eleição no primeiro turno, o que poucas pessoas acreditavam. E a partir daí, obviamente, o Estado, claro que a gente vai dizer que problemas existem, né, como qualquer outro lugar, mas se a gente lembrar do que foi o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos e do que é o Estado do Rio de Janeiro hoje, a gente avançou consideravelmente. E eu fui, assim, tive a oportunidade de ser uma testemunha privilegiada desse processo, porque trabalhando no gabinete, juntamente lá com o secretário Rodrigo Abel, que é acho que também um dos grandes nomes desse governo do Estado, que é meu chefe direto, eu pude ver essa retomada, eu pude ver esse Estado se reorganizar, eu pude ver esse Estado voltar a ter respeitabilidade. É um Estado que tinha uma quantidade de empresas enormes saindo desse Estado, que só nesse último ano colocou mais de 20 mil empresas para dentro, né, e eu estou falando de grandes empresas, de grandes empresas para o Estado do Rio de Janeiro, que passou por uma pandemia, numa crise brutal da pandemia. Exatamente. E teve um papel estratégico muito importante para o Estado, acho que um governador equilibrado, porque o governador não foi nem aquela pessoa que era o radical do fecha tudo, e nem aquele que abre de qualquer jeito e não tem responsabilidade. Então, o tempo todo ele chamou, né, principalmente o setor produtivo, para conversar, para dizer, olha, nós temos que ter responsabilidade com a saúde pública, e ao mesmo tempo ele fez o discurso de ponderar, de dizer, nós também precisamos equilibrar, né, o processo econômico, porque não é só... Porque para muita gente ficar em casa, fechar tudo, era uma saída, mas para outros nem tanto. Então, para quem é funcionário público, para quem tem, né, a condição de ter no final do mês um salário,
Você poderia até fazer esse discurso, mas para quem é empreendedor, para aquela senhora que está lá na comunidade que é cabeleireira, para aquele camarada que tem uma oficina, né, de consertar carro, para todas essas pessoas, a situação era um pouco mais complicada, né, para alguns setores econômicos um pouco mais complicado. E eu acho que a gente venceu, esse processo. Eu acho que ele vai entregar um governo muito melhor do que ele pegou, e eu acho que ele ainda é muito jovem e tem muita carreira pela frente. Eu acho que o governador Cláudio Castro vai se projetar muito ainda na política nacional. E você usou uma palavra aí, equilíbrio, que eu acho que foi o que pautou o governo dele, a gestão dele. Eu tive 3 vezes com o governador, né? Uma mais próxima e 2 bem distantes. Uma aqui, quando ele veio inaugurar a Casa do Trabalhador, estivemos próximos aí, mas era uma inauguração. Depois, numa homenagem que fizeram para o ministro Fux, lá no Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro. Sim. E a dar oportunidade, chegamos mais perto, foi na Melodia. E ali, como eu conheço bem, são 24 anos, e sei como funciona, né, o debate, ali ele me impressionou muito pela capacidade dele de respostas muito rápidas e de posicionamento. Porque, de fato, ele não tinha, e aí é uma conversa legal para nós termos agora, em que pese, já vou avisando aí a quem está assistindo, que o próximo bloco nós vamos falar de Teresópolis, e a temperatura vai subir um pouquinho, porque estado está fácil, mas vamos pular para Teresópolis. E aí vem uma questão, você falou sobre equilíbrio, e uma coisa que ficou muito clara. Ele não era conhecido, como não era mesmo, né, um vereador, primeira eleição. Aí ele vai a governador, ninguém esperava, acho que nem ele mesmo. Eu ouvi um comentário, né, de algumas pessoas que eram próximas a ele, que ele estava se adaptando ainda ao cargo, certas coisas ele não sabia, como também não era obrigado a saber. Você é do legislativo para governador, que no estado é o cargo mais importante, majoritário, não há discussões. Mas tem uma questão importante, que são aquelas pessoas que não aparecem. Você citou um, que é o Abel. Nós que transitamos na política ouvimos falar, mas muitas pessoas nem sabem, não é isso? E o governador, eu acho que ele sempre se cercou de boas pessoas, pelo que eu sei, né? Disse aqui, você é uma delas. O Abel, que eu conheço de falar, um outro amigo que nós temos em comum, que eu tenho o prazer de ajudar lá e sou parceiro, lá em Três Rios, que é o Vinícius Fará, que também é de muita competência. Então, assim, ele formou um time muito bom, né? Que isso deu capacidade a ele de sair, ter que fazer a política, porque não adianta, político tem que fazer a política de rua, mas tem, como você costuma ter um termo que você usa muito, que é o dever de casa. Tem aquele trabalho que tem que ser feito nos bastidores que ninguém vê. E parece que aí também ele foi bem, ele formou um bom time, não foi isso? Foi. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o secretário Nicola, que é o secretário da Casa Civil, que foi fundamental, por exemplo, para a negociação da questão da água, da concessão, né, da comercialização da água, que permitiu o governo, por exemplo, ter... Que aqui está dando história até hoje. Está dando. No governo do estado também dá algumas histórias. Né? Não é fácil você mudar o modelo. Sempre que você muda o modelo, é sempre uma discussão. Mas o fato foi que a gente está conseguindo, por exemplo, com a nova concessão da água no estado do Rio de Janeiro, ampliar consideravelmente o tratamento de esgoto, ampliar consideravelmente, né, a água chegar na casa das pessoas. Só para você ter uma noção, Nova Iguaçu, que tem o Guandu, que tem um centro de tratamento, o maior centro de tratamento de água do planeta, que é o Guandu. Transitei muito ali pela... Que serve a 6 milhões de habitantes na cidade do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, muitos bairros de Nova Iguaçu, por exemplo, até hoje não tem água. Então é uma contradição grande. Você ser produtor de água, por exemplo, não ter água na sua própria cidade. Na São Gonçalo, a gente sabe como é que funciona, a dificuldade. A região dos lagos, né? Quantas pessoas vão para a região dos lagos, principalmente na época do verão, chegam lá, tem que ter água de poço, porque não tem água potável. Sempre tem problema. Então isso tudo está sendo superado, né? Isso está sendo superado. Isso foi possível por um camarada chamado Nicola, que foi muito importante, que é muito importante para o Estado, como o senhor falou, que aqueles que estão na atividade meio, que muitas vezes não são atividade de ponta, citou aqui o Vinícius Fará. O Vinícius Fará ainda é uma figura conhecida, ex-prefeito de Três Rios, deputado federal, prefeito. É o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, um cara muito, muito competente, mas tem outras figuras que estão tão ou mais competentes que o próprio Vinícius Fará e que muitas vezes estão na atividade meio, que é o caso do Abel, Rodrigo Abel, que é um grande articulador político, um grande gestor. É o caso do nosso Nicola, como eu estou dizendo aqui, e de alguns outros secretários que eu poderia citar aqui, né? Nós temos hoje o Lobo, que é o secretário de Fazenda, nós temos lá o nosso procurador geral, nós temos o nosso controlador geral. Então são pessoas que têm uma capacidade técnica muito grande e que ajudaram a dar essa governabilidade e esse conforto
ao governador para poder fazer grandes entregas. Porque não é simples. A administração pública, como o senhor falou aqui, não é simples. Não é simples. Né? Licitação é uma coisa que tem que ter competência para fazer, você tem que ter capacidade de gestão para poder entregar aquilo que você trata lá na ponta. E realmente, como eu disse, se a gente pegar um governo organizado é uma coisa, agora você pegar um governo como a gente pegou no caos que se encontrava... Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Nós vamos para um break, mas aí para deixar o pessoal já na expectativa do próximo, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui e vou fazer uma esteira de raciocínio. Essa questão apesar de estar ali no meio, como você disse, nos bastidores, trabalhando, dando essa estrutura que não é vista publicamente, ser tão importante, nós vamos falar sobre Teresópolis no próximo bloco. Mas exatamente pensando nisso, porque nós hoje nesse país, infelizmente, votamos muito por personagens e não votamos por conteúdo. As pessoas votam por uma frase, vou votar em fulano por isso, mas não voto pela história, pela competência. E essa experiência de estar nos bastidores, trabalhando ali no meio, quando nem sempre aparece na ponta pública, eu acho que tem uma desvantagem e uma vantagem. Mas vamos falar isso daqui a pouco. Tem que ir pro break, porque tem boleto para pagar. Voltamos já já. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Praia Negada, vai ter uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. Estamos de volta com o nosso programa Café com Resenha. Como você assistiu aí a primeira parte, primeiro bloco, estamos aqui com o assessor especial do governador, governo do estado do Rio de Janeiro, Alex Castelar, pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade. Vamos continuar com a nossa resenha. Primeira parte nós falamos sobre o estado, sobre a experiência dele trabalhando ao lado do governador. E agora vamos falar diretamente de Teresópolis. Vamos lá, assessor especial, pré-candidato. Vamos direto a esse jogo aqui, que graças a Deus nessa cidade, o pessoal graças a Deus tem que repensar. O pessoal é politizado aqui. Se fala em política o tempo todo. A grande questão que eu questiono sempre, todas as eleições que eu participei aqui, eu sempre pontuei a mesma coisa. É uma cidade que muitas vezes vive muito de boataria. Alguém diz, mas isso é comum. Teve um assessor do prefeito, que não está mais aqui, está na InterTV, o Rolf, que ele dizia assim, isso pode até dizer o nome dele, porque não tem problema, ele dizia assim, Humberto, rapaz, tem cidades que é diferente lidar com a boataria, o cara da comunicação. Ele dizia, Teresópolis é diferente. E essa cidade é uma cidade, não é, que é efervescente nessa coisa do fala e tal, e aí comenta. Uma das coisas que se fala muito, por exemplo, é a sua ausência em Teresópolis, muitas vezes. Eu queria que você explicasse aqui, porque são coisas que se falam. Então eu te dou a oportunidade de explicar, coisa que nós já fizemos em outro programa. Uhum. O pessoal fala muito da sua ausência na cidade. E quando chega perto da eleição, você aparece. O que você tem a dizer a respeito dessa, uma das coisas que usam aí? E um pré-candidato usou aqui.
não podem falar que eu morei em Bangu, né? Pois é. Nem em Bangu, nem em Bangu 2. Alguma coisa eles vão ter que falar, né? Não podem dizer que eu roubei dinheiro público. Não pode dizer que eu respondo a processo do Ministério Público. Não podem dizer coisas a meu respeito do ponto de vista da moralidade. Então vão dizer coisas. Vão tentar pegar alguma coisa. Vão dizer coisas. Primeiro dizem, antes até de ausência, que eu não sou de Teresópolis. Sim. Uma fake news que a oposição monta que eu não sou de Teresópolis. Você imagina. Como todo mundo na vida, quase todo mundo, eu tenho 4 avós. 2 de parte de mãe, 2 de parte de pai. Só o meu avô, que infelizmente faleceu no Espírito Santo, não está em Teresópolis no sentido de, não está mais materialmente dizendo, mas assim, não está aqui com os meus outros 3 avós que foram enterrados aqui no Caingá. Se juntar, outro dia eu estava fazendo uma conta no Dia das Mães, minha mãe, minhas tias, só de primo, tia, mãe, nós temos em Teresópolis mais de 200 familiares. Minha mãe, 12 irmãos, os 12 irmãos em Teresópolis, meu pai, 7 irmãos, dos 7 irmãos, 6 em Teresópolis. Eu tenho um primo aqui que eu não sei nem quem que são. Eu estudei no Colégio Euclides da Cunha, eu não nasci em Teresópolis, eu cheguei aqui com 8 meses de idade. Mas tem 2 irmãos nascidos aqui, um no Hospital das Clínicas e o outro na Casa São José, na ex Casa São José. Não, desculpa, na atual Casa São José e o outro no Hospital das Clínicas. Então, assim, eu sou de Teresópolis. Eu sou filho dessa cidade. Eu estudei no Colégio Euclides da Cunha na primeira e na segunda série, eu terminei meu ensino fundamental no Colégio Campos Sales, eu estudei o meu 2º grau no Colégio Edmundo Bittencourt, onde me torno presidente do Grêmio e líder estudantil. Na verdade, a cidade e o movimento social me lança para a política. E, obviamente, que uma geração inteira de Teresópolis teve que sair em dado momento para estudar e para trabalhar. Exatamente por falta de política pública de alguns dos meus adversários que dizem que eu não sou de Teresópolis. Na verdade, quem não são de Teresópolis, um deles, inclusive, não é realmente de Teresópolis, chegou aqui já com a vida montada, veio de uma vida pregressa lá do Rio de Janeiro, lá da Baixada Fluminense, e veio para cá para disputar a eleição depois de muitos anos, já com a vida formada aqui no setor que ele transita, para ser candidato a prefeito. Ele realmente não é da cidade e, na minha opinião, trouxe, inclusive, uma cultura que desorganizou a cidade como completo, que sempre desrespeitou a lógica política da cidade, sempre desrespeitou a lógica cultural da cidade, que leva na sua biografia a malfavelização da história de Teresópolis e diz que eu não sou de Teresópolis, como outro adversário também diz que eu não sou de Teresópolis. Então é isso, as pessoas têm que dizer alguma coisa. E depois de falar que eu só apareço em época de eleição, vamos lá, eu fui candidato em 2020, de 2020 para cá, eu estou trabalhando no governo do Estado. Então eu vou lembrar os meus adversários, por exemplo, e queria perguntar a eles, aos dois inclusive, já que eles são tão articulados, qual foi a grande obra, qual foi o grande investimento que eles fizeram, que eles se articularam com algum deputado deles, com alguém da base deles para poder trazer investimento para Teresópolis. Então vou lembrar aqui, a Teresópolis Friburgo, que há 25 anos não via 1 grama de asfalto, está lá asfaltada, terminando agora um trechozinho para terminar, está faltando um trechozinho lá em Friburgo para terminar, investimento do governo do Estado. Nós temos hoje, estamos falando de aproximadamente 90 milhões de reais em investimento. Nós temos hoje... Que era uma obra muito esperada. Muito esperada. Talvez a mais importante obra de Teresópolis para esses tempos. 25 anos atrás, a última vez que ela foi recapeada no governo Marcelo Alencar. Nós olharmos lá para o Morro dos Feus e Paineiras, que foi tratada uma obra de muitos anos atrás, na época ainda de 2011, nós estamos lá quase já terminando a obra de encosta que está lá no Morro dos Feus das Paineiras, um investimento de mais de 40 milhões. Então, na Fazenda Hermitage, por exemplo, nós temos lá hoje um centro de tratamento de esgoto que permite aquela região toda, não só quem mora na Fazenda Hermitage, mas como quem habita o bairro da Hermitage, por exemplo, não sofrer com aquele mau cheiro que tinha lá hoje, que tinha lá no passado e que hoje não tem mais. A gente está construindo lá hoje 500 unidades habitacionais, que as obras começaram, um investimento de mais de 100 milhões de reais que o governo do Estado está fazendo lá dentro. Pegamos uma creche lá, que é uma creche modelo, nós construímos e doamos ao município de Teresópolis. Então eu estou citando aqui algumas desses investimentos que Teresópolis recebe, fora o Segurança Presente que está aí hoje, algumas escolas sendo reformadas, a gente tem uma situação muito melhor hoje com relação à própria segurança pública e ao funcionário público de um modo geral. Então tudo isso foi feito pelo governo do Estado e eu estava em todas essas etapas. A licitação da Teresópolis Friburgo foi uma coisa que eu pessoalmente dirigi, que eu pessoalmente operei, que eu trabalhei junto a tantos secretários de estados para que a gente pudesse chegar lá. Então, assim, dizer que eu estou ausente de Teresópolis, eu acho que na verdade, uma falácia. Agora, é claro que eu não sou funcionário fantasma. Eu não sou aquela pessoa
que tem cargo no Rio de Janeiro e fica o dia inteiro batendo ponto na padaria, que fica o dia inteiro batendo ponto em restaurante e conversando político o dia inteiro, não trabalho. Eu trabalho. Eu saio de Teresópolis 6 horas da manhã, geralmente, né, volto no final do dia, chego aqui 7, 8 horas da noite. Aos finais de semana, eu sempre estou na rua, no dia a dia da cidade. Quando tem uma agenda específica durante a semana, eu também estou na cidade. Mas eu nunca tive, por prática, receber salário para não trabalhar. Sim. Então eu sei que muita gente tem essa prática de ter cargo no executivo, no legislativo, e não trabalhar, e não fazia nada e ficar dizendo, não, eu estou na cidade. Então esta ausência, na verdade, que falam, é a ausência daquele que não está no dia a dia nos botequins, que não está no dia a dia no cafezinho, fazendo intriga e fofoca e criando coisinhas que, na verdade, não levam a política a lugar nenhum. Então, assim, a minha presença, na verdade, está lá na Teresópolis Friburgo. A minha presença está lá no centro de tratamento de esgoto, na TE, que nós construímos na Fazenda Hermitage. A minha presença está lá no investimento de 500 unidades habitacionais na Fazenda Hermitage. A minha presença está naquela ponte na Cascata do Imbuí que tantos criticaram e depois que a ponte está pronta, ninguém vai lá para dizer que a ponte está pronta. Então, assim, isso é da política. A gente conhece como é que funciona a política e como as pessoas jogam. Sim. E aí, claro, vão dizer, como não tem coisas, né, do ponto de vista moral para falar a meu respeito, vão dizer essas coisas. E aí eu vou aproveitar a sua fala para te fazer uma outra pergunta. Aqui hoje são as perguntas difíceis. Essas são as melhores. Essas são as melhores. Essas são as então, melhores. exatamente pela tua fala que eu vou te fazer uma outra pergunta, porque é uma outra fala que usam, que é a sua também ausência na rua, conversando com as pessoas, falando com as pessoas. Alguns até comentam, né? Mas o Alex é fechado, o Alex não fala, o Alex não vai e tal. Não sei se você ainda está indo à academia, mas parece que malhamos na mesma academia. Quando possível, eu for. Quando possível, eu não vou fazer propaganda pro Giovanni, porque eu fiz muito aqui. Pelo perfil aqui. Mas se fosse por pelo isso... Pelo perfil que eu tá vendo que eu estou indo tanto à academia. Mas se fosse por isso, nem parece que eu vou todo dia. Mas vamos lá. E aí tem essa questão também, da sua ausência de rua. Então, eu, particularmente, tenho o prazer de conhecer você como gestor, com a experiência que você tem pública. Já repeti aqui, já falei, não tem problema nenhum em falar isso, da tua capacidade, mas tem essa questão da rua. As pessoas não estão acompanhando a minha rede social, não é possível. Então, estou fazendo agenda o dia inteiro, 24 horas, estou na rua, estou de noite, estou durante o dia, estou de manhã num lugar, estou de tarde no outro, vou no Rio de Janeiro, trabalho, volto. Eu acho que as pessoas estão muito incomodadas com essas coisas, porque na verdade é o seguinte, quanto mais presença de rua eu tenho, mais eles se assustam. Exatamente. Porque na verdade as pessoas tentam vender uma história, porque assim, pastor, eu entendo que existe assim uma lógica muitas vezes na política. Então, um camarada, para se tornar prefeito, às vezes ele já foi vereador, Sim, já teve um cargo... Eu ia te fazer essa pergunta. Já disputou, é deputado. Aí chega um rapaz mais jovem, né, com cabeça mais arejada, e que, de repente, da noite para o dia, como as pessoas não sabiam, muitas pessoas, inclusive em Teresópolis, né, na classe política, a minha trajetória na política no estado do Rio de Janeiro, minha trajetória política em Brasília, minha trajetória política como secretário em alguns grandes municípios desse estado, as pessoas falam assim, como é que esse camarada surge agora e quer ser candidato a prefeito? Ele é muito ousado, ele é muito abusado, ele quer disputar a eleição. E assim, eu resolvi entrar nesse jogo, e por que eu resolvi disputar a eleição para prefeito? Primeiro porque eu adquiri durante 25 anos uma experiência administrativa em muitas prefeituras maiores, muito maiores que Teresópolis. Sim. Eu fui secretário de Educação em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Numa cidade que tem 800 mil habitantes. Numa cidade que tem 75 mil alunos. Você recebeu prêmios, né, como secretário. Numa secretaria de Educação que tinha um orçamento exatamente do tamanho do orçamento de Teresópolis. Né? E ao contrário de alguns meus adversários foram secretários. Eu tenho um adversário, inclusive, que foi secretário de Nova Iguaçu também, como eu fui. Pergunte qual foi o legado que deixou lá. Eu tenho outros aí que estão sendo apoiados por outros candidatos que foram secretários. Até outro dia tinha um ex-prefeito de Teresópolis, secretário aqui em Guapimirim. Qual foi a experiência dele? Qual foi o legado que ele deixou em Guapimirim, na saúde pública de Guapimirim? Como é que foi o prefeito dele lá em Guapimirim? O prefeito que eu apoiei lá, que eu fui, né, secretário, que é o Rogério Lisboa, se reelegeu com mais de 70% dos votos e está caminhando agora para fazer o sucessor. Tem 3 deputados estaduais, 2 deputados federais, e um desses deputados é o deputado Luizinho, que é um camarada, que é um expoente nacional da política nacional. Então, assim, eu acho que as pessoas desconhecem um pouco isso, e alguns que conhecem da política, na verdade, tentam, de alguma maneira, tentar escamotear e vão criar situações. Aí vão dizer que eu não sou simpático, aí vão dizer que eu não sou de Teresópolis, aí vão dizer que eu só apareço na época da campanha, porque não tem... Porque, de verdade, que discussão política é essa? Zero.
Não tem discussão Zero, política. não. Eu queria que alguém dissesse assim, não, ele é incompetente, ele não tem capacidade de ser prefeito, isso aí ele não tem experiência política, Isso não influencia em nada. Ele nunca administrou nada, ele, infelizmente, já foi preso porque responde a processo, porque errou na vida pública. Essas coisas não vão falar a meu respeito. Então, o que vão dizer? Ele não é simpático, ele não é isso, não ele não é aquilo, ele não é de Teresópolis. Então, assim, Mas eu acho que essas coisas, paulatinamente, elas vão se desfazendo. E quanto mais exatamente eu ando, quanto mais eu falo com as pessoas, mais elas vão se desfazendo. Então, nós estamos agora, por exemplo, numa frente que nós organizamos aqui, com 130 candidatos a vereador em Teresópolis. É a maior frente nesse momento. Os meus adversários, por exemplo, não tiveram, mesmo com toda a experiência que eles dizem ter em Teresópolis, qual foi a competência que eles tiveram? Um organizou 2 partidos, o outro organizou exatamente o mesmo número de partidos que eu fiz, que nós organizamos. Eu não, né? A frente que tá se fazendo. Então, assim, nós temos hoje 4 vereadores, 5 vereadores agora de mandato nos apoiando. Então, isso tudo, obviamente, mexe. Mas eu vou com esse quadro político local. Nós vamos para o Café com Resenha com Alex Castelar, parte 2, no próximo programa, e ele vai ser imperdível pelo seguinte. Eu vou te falar mais uma frase que foi dita aqui, e eu vou dar nome do autor que disse a frase. Que aí, talvez, a meu juízo, seja o que vão usar mais contra você. Mas no próximo programa. Alex, muito obrigado. Foi muito bom. Vamos continuar esse bate-papo aqui, muito instrutivo, não só pelas tuas respostas, mas, sobretudo, para as pessoas também entenderem a verdade. Porque, como eu costumo dizer, a verdade é uma só. Então, eu aguardo você no próximo programa. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Faz Negada, vai ter uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou, se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial.